Seu trabalho de produção de vídeos é excelente e ele tem muita experiência. Quando é escolhido como líder de grupo, seu caráter arrogante começa a aumentar. Ele menospreza as tentativas de sua supervisora de acompanhar seu trabalho e não colabora. Ele é dispensado e exposto, então ele começa a refletir: por que sou tão arrogante? Como ele deixa seu ego de lado e trabalha em harmonia com os outros. Em 2014, fui treinado como produtor de vídeos para a igreja. Depois, ajudei a produzir vários vídeos importantes, e os líderes me respeitavam, e os outros me admiravam. Achava que tinha calibre bom e era ótimo no trabalho. Tinha experiência em meu dever e entendia princípios. Aos poucos, o meu caráter arrogante aumentou. Colocava-me no centro de tudo que fazia. Sempre queria ser o líder do grupo e que os outros me ouvissem. Se manifestavam opiniões diferentes, eu não as considerava e as descartava sem pensar. Só quando fui dispensado e exposto que comecei a reconhecer minha natureza arrogante. Na época, iniciamos a produção de um novo vídeo. Durante a preparação, havia tarefas e técnicas com as quais eu não estava familiarizado. Quando surgiam dificuldades, eu comungava os princípios com os outros e buscava soluções. Depois de um tempo, me familiarizei e dominei essas técnicas. Quando os outros tinham dificuldades, vinham discuti-las comigo. Depois, fui eleito líder de grupo e consegui resolver uns problemas do grupo. Eu achava que era muito bom no meu trabalho. Senão, por que teriam me escolhido como líder? Quando discutíamos o trabalho, eu assumia uma função central. Quando havia opiniões diferentes na discussão, eu compartilhava minha experiência com o grupo, para que soubessem que a minha opinião tinha uma base sólida e fazíamos as coisas do meu jeito. Mais tarde, a igreja elegeu 2 novas supervisoras. Vi que foram minhas parceiras no passado, as irmãs Clara e Lília. Fiquei chocado. As habilidades são medianas, elas não têm experiência. Elas darão conta do trabalho de supervisão? Minhas habilidades são muito melhores do que as delas. Quem deveria orientar o trabalho de quem? Quando as supervisoras acompanhavam nosso trabalho, eu via isso com desdém. Uma vez, a Clara veio falar comigo, dizendo que um vídeo do grupo sob a minha responsabilidade tinha alguns problemas, e ela sugeriu algumas mudanças. Eu me senti um pouco insultado e disse impaciente: as mudanças que você sugere não funcionam. Se seguirmos sua sugestão, o início e o fim não combinarão. Deve analisar o fluxo geral das ideias quando levanta problemas, não só essa parte. Você precisa aprender mais sobre esse trabalho e estudar mais. O rosto da irmã ficou vermelho e ela ficou muda. 2 outros irmãos apoiaram a minha opinião. Quando vi que todos concordavam comigo, fiquei arrogante. Veja, nosso processo foi melhor do que o seu. Na produção de vídeos, minhas habilidades são melhores do que as de vocês 2. Depois, quando faziam sugestões sobre os vídeos que eu produzia, eu não queria aceitá-las e as menosprezava pensando: suas habilidades são inferiores às minhas. É melhor vocês não me atrapalharem com suas sugestões. As 2 supervisoras acabaram constrangidas. Uma supervisora veio comungar comigo e disse: você nos constrange muito quando fazemos parceria. Sabemos que carecemos de habilidades profissionais, então nos mostre, por favor, se notar uma falha nossa. Assim podemos trabalhar em harmonia. Espero que você não se agarre sempre às suas opiniões. Se buscarmos mais ao termos opiniões diferentes, podemos comungar os princípios, superar as fraquezas e fazer bons vídeos. Quando ouvi isso, por fora admiti que eu manifestei um caráter arrogante.
mas por dentro não aceitei. Pensei, entendo mais princípios do que vocês. Quando estiverem erradas, eu devo corrigi-las. Sim, manifestei um pouco de um caráter arrogante, mas foi para o bem do trabalho. Vocês se sentiram constrangidas porque são vaidosas. Você não aceitou de verdade as sugestões dela? Não. Não. Nessa questão, eu não refleti sobre mim. E fui de mal a pior. Uma noite, o grupo estava discutindo ideias para um vídeo. Já que as ideias eram um tanto complicadas e difíceis, nada foi decidido mesmo após horas de discussão. Comecei a ficar impaciente e pensei: qual é o problema com vocês, supervisoras? Se não podem orientar o trabalho, ok, mas sequer decidem um plano conforme os princípios? Assim eu disse às supervisoras: o que há com vocês? Estamos discutindo isso há horas. Como não tomaram uma decisão ainda? Vocês, supervisoras, são inúteis. Quando ouviram minha queixa, muitos concordaram comigo. Sim, estamos todos esperando. Não fiquem aí paradas. Outros disseram: apressem-se e decidam. Já está bem tarde. As nossas queixas deixaram-nas mais nervosas, pondo fim à sua fala. Mais tarde, o líder de igreja soube do meu comportamento e lidou comigo. Seu caráter é arrogante, você constrange os outros. Você não coopera com os outros. Você é um líder de grupo, mas não protege o trabalho da igreja. Não ajuda os outros a resolverem as dificuldades deles. Em vez disso, toma a frente em criticar os outros, semeando divisão no grupo e impedindo as supervisoras de fazerem o trabalho delas, causando atrasos na produção de vídeos. Suas ações estão interrompendo o trabalho da igreja. Sim. Sim. Quando o líder lidou comigo, fiquei abalado. Pensei, interrompendo o trabalho? É óbvio que são as supervisoras incapazes de fazer trabalho real. Minhas habilidades são melhores e eu domino mais princípios. Vi que faziam coisas erradas, por isso eu as corrigi. Isso é interromper e perturbar? Você se justificou. Não tinha um entendimento de si. Então, como você reconheceu seu problema? Como? O líder viu que eu era intransigente e resistia. Ele leu as palavras de Deus para mim. Se em seu coração você entender a verdade, você saberá como praticar a verdade e obedecer a Deus. E naturalmente iniciará a senda de buscar a verdade. Se sua senda for a correta e estiver alinhada com a vontade de Deus, então a obra do Espírito Santo não o abandonará. Nesse caso, você correrá menos risco de trair a Deus. Sem a verdade, é fácil praticar o mal, e você o praticará a despeito de si. Por exemplo, se você tem um caráter arrogante e presunçoso, ser ordenado a não se opor a Deus não faz diferença nenhuma. Está fora de seu controle. Não seria intencional. Seria por causa da sua natureza arrogante e presunçosa. Sua arrogância e vaidade fazem com que você despreze a Deus e o desconsidere. Fariam você se exaltar e se colocar sempre na vitrine. Fariam você desprezar os outros. E não teria mais ninguém no seu coração. Roubariam o lugar de Deus em seu coração. E no fim, levariam você a se sentar no lugar de Deus e a exigir a submissão dos outros. E a venerar seus próprios pensamentos, ideias e noções, como se eles fossem a verdade. Tanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. Há muitos tipos de caracteres corruptos no caráter de Satanás. No entanto, aquele que é mais óbvio e mais se destaca é o caráter arrogante. A arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes, mais irracionais eles são. Ficam mais sujeitos a resistir a Deus. O quão sério é esse problema?
As pessoas arrogantes menosprezam todas as outras. Pior, consideram até Deus inferior a elas. E elas não têm temor de Deus dentro do coração. Embora as pessoas pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus de modo algum. Sempre acham que possuem a verdade e se acham demais. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante. E ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Amém. Amém. As palavras de Deus tocaram meu coração. Reconheci que alguém com uma natureza satânica sem querer fará tudo segundo um caráter corrupto. E pode até interromper o trabalho da igreja. Sim. Meu caráter arrogante era extremo demais. Achava que era experiente na produção de vídeos e sabia os princípios, por isso confiava muito em mim. Achava que devia ter a última palavra em tudo e que os outros deviam me ouvir. Quando trabalhava com as supervisoras, eu nunca lhes dava atenção, achando que eu era melhor do que elas em tudo. Sempre que havia uma diferença de opiniões, minha primeira reação era pensar: vocês não entendem, eu sim, ou não são qualificadas. E zombava das sugestões delas. Às vezes eu retrucava sem pensar duas vezes, sem a menor atitude de busca e aceitação, constrangendo-as e deixando-as com medo de sugerir. Os outros me seguiam assumindo uma opinião negativa delas, dificultando a tarefa delas de acompanhar nosso trabalho. Como isso não era perturbar o trabalho da igreja? Sim. Quando as supervisoras e eu trabalhávamos juntos, não importava a sugestão que dessem. Eu nunca buscava um jeito de fazê-la alinhado com os princípios. Só me agarrava ao meu ponto de vista. Como podia a minha perspectiva sempre estar correta? Todas as coisas que eu achava certas estavam alinhadas com os princípios da verdade? Na verdade, eu só analisava as coisas com base em meus dons e experiência. Minhas opiniões não eram alinhadas com os princípios. Sim. E quanto mais eu vivia de acordo com essas coisas, mais eu achava que tinha valor e estava certo. Ao trabalhar com as pessoas, eu sempre as subestimava e me exibia. Era arrogante, a ponto de perder a razão. Sempre fazia as coisas do meu jeito ao cumprir o meu dever. Agarrava-me às minhas opiniões e entendimento como se fossem a verdade. Não aceitava sugestões, nem permitia que suas ideias ganhassem das minhas. Como se eu fosse o senhor da verdade. Como isso era acreditar em Deus? Eu acreditava em mim mesmo. Quando percebi isso, fiquei horrorizado e me enchi de remorso. Porque minha natureza era tão arrogante, eu cometia essas coisas malignas que resistiam a Deus. Vi que era muito perigoso cumprir meu dever com um caráter arrogante. Era fácil isso acontecer. Quando eu cumpria o meu dever, eu era arrogante e presunçoso e não cooperava com os outros. No fim, meu trabalho também sofria. Se esse caráter arrogante não mudasse, ele prejudicaria a todos. Sim. Um tempo depois, terminou a produção do vídeo. Mas porque eu não cooperava com os outros, constrangia as pessoas e perturbava o trabalho de vídeos, eu fui dispensado. Depois, outros vídeos tiveram que ser produzidos. Mas eu já não fazia mais parte. Comecei a resistir de novo. E pensei: tenho algum entendimento da minha natureza arrogante desde a minha última experiência. Por que não permitem que eu participe? Inesperadamente, também não fui chamado para produzir outro vídeo. Foi muito difícil aceitar isso. Se as coisas continuassem assim, eu não teria nenhuma utilidade para a igreja? Lembrei-me de uma passagem da palavra de Deus. Se você tem calibre bom, mas é sempre arrogante e presunçoso, sempre acha que tudo o que diz é correto e tudo o que os outros dizem é errado, recusa quaisquer sugestões que os outros façam e não aceita a verdade, não importa como seja comungada, então alguém
igual a você pode ganhar a aprovação de Deus? O Espírito Santo operará numa pessoa igual a você? De jeito nenhum. Deus dirá que você tem um caráter ruim e não é digno de seu esclarecimento. E se não se arrepender, Ele até tirará o que você já teve. Isso é ser exposto. Senti o coração palpitar. As palavras de Deus estavam falando do meu estado. Em todos os meus anos de fé, eu cumpri meu dever com um caráter arrogante. Nesse tempo, fui podado e tratado muitas vezes. Mas nunca busquei a verdade, e meu caráter nunca mudou. Eu perturbei o trabalho da igreja e cometi uma transgressão. Eu seria exposto e expulso por Deus? Quando refleti sobre o meu comportamento, não importava onde, eu sempre queria me destacar. Se eu era mais capaz do que os outros, eu ficava contente e depreciava os meus irmãos. Quando os outros eram mais capazes, eu sempre pensava em como superá-los. Quando minhas sugestões não eram usadas, eu não conseguia aceitar e quebrava a cabeça para encontrar contra-argumentos, para que todos usassem minhas sugestões. Quando os outros apontavam minhas deficiências, eu não dizia nada, mas por dentro resistia. Pensava que eles não eram ninguém e não tinham qualificações, como se eu fosse alguém. Ao refletir, eu me assustava. Eu cumpri meu dever, com um caráter arrogante todos esses anos. Não aceitei a verdade, não refleti nem conheci a mim, fazendo o meu caráter corrupto piorar. Ser dispensado era a revelação da justiça de Deus. Sim. Em minha dor, eu orei a Deus. Ó Deus, sei que não tenho buscado a verdade em todos esses anos de fé em Ti. Quando fui podado, não refleti nem entendi a mim mesmo. Assim, cometi o mal e perturbei o trabalho da igreja. Deus, guia-me a entender minha corrupção, a trilhar a senda de buscar a verdade e a expiar minhas transgressões e dívidas. Em um dos meus devocionais, deparei-me com as palavras de Deus. Se o conhecimento de si mesmas for superficial demais, as pessoas acharão impossível resolver os problemas e seu caráter de vida simplesmente não mudará. É necessário conhecer a si mesmo num nível profundo, o que significa conhecer a própria natureza. Que elementos estão incluídos nessa natureza, como essas coisas se originaram e de onde vieram. Além disso, você é realmente capaz de odiar essas coisas? Você viu sua própria alma feia e sua natureza maligna? Se você for realmente capaz de ver a verdade sobre si mesmo, então você começará a se detestar. Quando você se detestar e então praticar a palavra de Deus, você será capaz de abandonar a carne e terá força para executar a verdade sem dificuldades. Porque muitas pessoas seguem suas preferências carnais, porque se consideram bastante boas, sentindo que suas ações são certas e justificadas, que não têm falhas e até mesmo que estão inteiramente certas. Elas são, portanto, capazes de agir supondo que a justiça está do seu lado. Quando se reconhece o que é a verdadeira natureza, quão feia, desprezível e lamentável, então não se tem muito orgulho de si mesmo, não é tão descontroladamente arrogante e não está tão satisfeito consigo mesmo como antes. Tal pessoa sente: preciso ser honesta e realista e praticar algumas das palavras de Deus. Senão, então, não estarei à altura do padrão do ser humano e me envergonharei de viver na presença de Deus.
Ele, portanto, se vê de fato como um ser de pouco valor, verdadeiramente insignificante. Nesse momento, fica fácil para ele realizar a verdade, e ele parecerá ser um pouco como um humano deveria ser. Só quando as pessoas se detestam verdadeiramente, elas são capazes de abandonar a carne. Se não detestarem a si mesmas, elas serão incapazes de abandonar a carne. Odiar-se de verdade engloba algumas coisas. Em primeiro lugar, conhecer a sua própria natureza e, em segundo lugar, ver-se como necessitado e lamentável. Ver-se como extremamente pequeno e insignificante. E ver a sua própria alma suja e lamentável. Quando uma pessoa vê plenamente o que ela realmente é, e esse resultado é alcançado, ela ganha verdadeiramente conhecimento de si mesma e pode-se dizer que a pessoa veio a conhecer-se plenamente. Só então ela pode se odiar verdadeiramente, chegando até a amaldiçoar-se e sentir verdadeiramente que ela foi profundamente corrompida por Satanás, ao ponto de nem mesmo se parecer com um ser humano. Amém. Após a leitura, fiquei envergonhado. Deus disse que só se você reconhece sua natureza, vê claramente como você se compara, sua destituição, pode se enojar de si e se arrepender diante de Deus. Então comecei a refletir sobre por que eu era tão arrogante. Pensei em como, após me juntar ao grupo de vídeos, produzir vários vídeos importantes e receber o respeito e os elogios de todos, eu achei que tinha experiência e entendia muitos princípios. Também achei que eu tinha calibre bom, que aprendia rápido e que eu era um talento raro na igreja. Isso fez com que o meu caráter arrogante piorasse. Eu era cego para minha ignorância e corrupção feia. Sim. Pensei em quão pouco eu sabia quando comecei a produzir vídeos e em como meus irmãos me instruíram. Às vezes eu não acertava a despeito de sua explicação clara e minuciosa e precisava de mentoria até produzir tudo corretamente. Embora tivesse feito algum progresso no trabalho, ainda tinha deficiências e muito o que melhorar. Por meio disso, vi que não era por inteligência ou calibre alto, mas porque tive oportunidades de praticar e acumulei experiência. Mas eu vi isso como capital e não cumpri meu dever com os pés no chão. Especialmente quando era um pouco eficiente em meu dever. Eu achava que era dono do pedaço. E então menosprezava os outros e não queria cooperar com eles. Onde estavam minha razão e humanidade? Se você quer consertar seu caráter arrogante, precisa realmente se esforçar para se entender. Sim. Quando vê que sua natureza é horrível e que você é um nada, fica difícil ser arrogante. Sim. Só quando entende a si mesmo, você pode negar a si e cooperar. Assim, se vive uma humanidade normal. Sim. No que diz respeito às duas supervisoras, eu sempre as menosprezava. Nas interações com elas, descobri que elas tinham muitos pontos fortes. Embora lhes faltassem habilidades e experiência na produção de vídeos, seu coração estava no lugar certo e elas eram proativas em superar dificuldades. Elas também tinham uma mente aguçada e não se agarravam a regras. Elas ousavam inovar e queriam aprender coisas novas. Confrontadas com dificuldades, renunciavam a si mesmas e pediam conselhos aos outros. Mas o meu caráter era arrogante demais e ninguém se comparava a mim. Eu era cego para os pontos fortes dos outros. Pensei em como Paulo era especialmente arrogante. Ele achava que tinha calibre e dons e não se curvava a ninguém. Sempre testificava que estava acima dos outros discípulos. Até dizia palavras abomináveis de que, para ele, viver era Cristo. Ele era arrogante demais. Sim. Refleti sobre como minha natureza era igual à de Paulo.
Eu menosprezava as supervisoras e sempre obrigava os outros a fazerem tudo do jeito que eu dizia. Eu estava seguindo a senda de Paulo. Quando reconheci isso, senti remorso. Eu orei a Deus. Deus, só agora tenho entendimento da minha natureza e essência. Nesses anos de fé em Deus, a casa de Deus me regou e supriu com a verdade. Mas eu não busquei a verdade e trilhei a senda de um anticristo, ignorando tua preocupação meticulosa. Tu orquestraste tantas pessoas para me lembrar, mas eu resisti e não soube me arrepender. Eu segui minha natureza arrogante pela senda errada e te levei a me odiar. Deus, estou disposto a me arrepender. Não importam quais arranjos a igreja faça, eu obedecerei. Graças a Deus. A sua comunhão me comove. No passado, ao interagir com o meu parceiro, eu revelava um caráter arrogante. Eu me achava melhor do que ele e o obrigava a me ouvir. Era tão arrogante que perdia a razão, mas não sentia nojo. Eu estava profundamente corrompido por Satanás. Sim. Nossos caracteres corruptos são muito severos. Ter um contratempo, embora seja doloroso, nos leva a refletir, a nos arrepender e mudar. Sim. É isso que colhemos. Sim. Quando percebi isso, no dia seguinte, uma irmã me informou que o trabalho de alguns membros do grupo não estava à altura e que ela queria que eu os treinasse. Perguntou se eu queria. O meu coração agradeceu a Deus. Bem quando eu queria me arrepender, a igreja me dava uma chance de cumprir meu dever. Eu tinha que aproveitar esse tempo e eu aceitei com alegria. Graças a Deus. Uma surpresa ainda maior foi que, uns dias depois, o líder fez arranjos para que eu participasse da produção de um vídeo novo. Eu fiquei tão grato a Deus. Graças a Deus. Pensando em como eu trabalharia com os outros em breve, busquei uma senda para cooperar com os outros. A palavra de Deus diz: quando estão cooperando com os outros para cumprir seus deveres, vocês são abertos a opiniões divergentes? Vocês conseguem permitir que os outros falem? Eu consigo um pouco. Antes, muitas vezes, eu não ouvia sugestões dos irmãos e insistia em fazer as coisas do meu jeito. Só depois, quando os fatos provaram que eu estava errado, que vi que a maioria das sugestões deles estavam corretas. Que o desfecho discutido por todos era o mais apropriado. Que minhas opiniões eram erradas. Após ver isso, percebi como é importante a cooperação harmoniosa. E o que isso nos mostra? Depois de experimentar isso, você recebeu algum benefício e entendeu a verdade? Vocês acham que alguém é perfeito? Não importa quão fortes as pessoas sejam, ou quão capazes e talentosas, ainda são imperfeitas. As pessoas devem reconhecer isso, e isso é fato. Essa é também a atitude que as pessoas devem ter para com seus méritos e pontos fortes ou falhas. Essa é a racionalidade que deveriam possuir. Com tal racionalidade, você pode lidar adequadamente com seus próprios pontos fortes e fraquezas, assim também com os de outros, e isso irá capacitá-lo a trabalhar junto a eles harmoniosamente. Se você entendeu esse aspecto da verdade, e pode entrar nesse aspecto da realidade da verdade, então você pode conviver em harmonia, valendo-se de seus pontos fortes para compensar quaisquer fraquezas. Assim, não importa o que você esteja fazendo, você sempre ficará melhor no que faz e terá a bênção de Deus. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que ninguém é perfeito. Todos têm deficiências e inadequações. Não importam que dons ou experiência alguém tenha,
não significa que ele tem a verdade, nem que suas ações estão alinhadas com a verdade. Sim. Todos precisam cooperar em harmonia e compensar suas fraquezas. Especialmente quando há diferenças de opinião, devem deixar seu ego e comungar e investigar o problema juntos com uma atitude de busca. É o único jeito de ter razão e humanidade, de receber a obra do Espírito Santo, de reduzir lapsos no seu dever e de cumprir bem o seu dever. Sim. É fácil haver divisões ao investigar problemas. Em momentos assim, é importante ter um coração que busca. Você evita perdas por trabalho causadas por se agarrar às suas opiniões. Sim. Não entendemos a verdade. Por isso precisamos trabalhar e compensar as fraquezas uns dos outros. É o jeito sensato de se comportar. Sim. Entendido isso, eu continuava praticando essa senda. Se havia diferenças de opiniões, ao investigar com os outros, eu negava a minha opinião em favor de ouvir as opiniões dos outros. Onde havia desacordo, eu comungava os princípios aplicáveis com todos e praticava de um jeito que obedecesse aos princípios. Isso é bom. Sim. Depois de um tempo, meu relacionamento com os outros melhorou bastante. E eu entendi que só se eu cooperasse em harmonia eu poderia ganhar a obra e a orientação do Espírito Santo e ser eficiente no cumprimento do meu dever. Sim. Por essas experiências, ganhei algum entendimento do meu caráter arrogante e fiz algumas mudanças. Só obtive esse resultado lendo a palavra de Deus. Sou tão grato a Deus. Graças a Graças Deus. a Deus.